Bom, eu sou Ricardo Vidal, sou moreno, alto, 1,87 m, magro, estou usando óculos e uma camisa branca, meu cabelo é bem baixo. Nós estamos aqui no estúdio com o fundo de Brasília e estou aqui para entrevistar com o professor Domingo Guimarães, mais conhecido como Mingo. E queria agradecer, Mingo, você estar aqui participando do projeto da cultura do esporte, da memória da cultura e do esporte de Brasília, dividindo um pedaço da sua vida, da sua experiência como treinador. Então, muito obrigado por estar dividindo isso com a gente. Eu que agradeço e é um prazer e até um dever em colaborar, em contribuir com esse projeto que tem a preocupação de manter viva a ideia do esporte aqui em Brasília e no país, que a gente sabe que o que acontece hoje, amanhã já não, ninguém se lembra mais. Que bom, amigo. Você teve a oportunidade ao longo da sua carreira de trabalhar com atletas que foram para as Olimpíadas convencionais, né? Estamos falando aí de Jailton, Joilton, Eronildes, e agora você está trabalhando com para-atletas que vão para as Paralimpíadas. Então você transitou de um universo para o outro universo, né? Como é que é essa situação desses dois grupos? O que tem de similar, o que tem de diferente? Como é que você enxerga essa situação? É uma situação muito peculiar, sabe, Cadinho? A gente imagina que haja uma diferença, uma distância muito grande entre o convencional e o deficiente. Não. As coisas acontecem naturalmente. Então, o profissional, ele tem que ter a sensibilidade de trabalhar com o deficiente, respeitando a sua limitação. A partir daí, tudo é possível, tanto quanto que você fez no convencional. E como é que você faz para passar essa ideia para uma pessoa que tem um estigma da sociedade, que é tratado por um conjunto tendo uma deficiência? Como é que você faz para dizer que, olha, você tem algumas limitações, como outras pessoas têm limitações, e você pode expandir o máximo o seu potencial? Como é que você faz isso? Também, de forma muito natural, você abranger esse tema tanto com um, tanto com o outro. Porque quando a gente conversa, por exemplo, quando eu converso com eles, eu falo, o dito normal, quer dizer, o dito normal está bem, entre aspas, olha, tem problema. Sim. Tanto quanto você apresenta um. Às vezes, o do dito normal, ele não é visível, como o seu. Mas nada o impede de fazer o que ele está fazendo, de executar o que ele está executando. Então, vamos à luta. É preciso que você tenha mais persistência do que ele. Que com certeza você vai chegar um degrau acima. Foi o que aconteceu com a Shirlene. Quer dizer que você conseguiu colocar isso na Shirlene e ia ser paralímpica. Tinha um histórico de movimentos muito grande. Porque ela não tem irmã, ela só tem irmãos, e então ela brincou com um homem,
Então, ela jogou bola, ela jogou bolinha de gude, ela correu, subiu em árvore. Então, ela vinha com esse histórico que facilitou muito o trabalho. Muito, muito, muito. Então, a gente não precisou de fazer o fácil. Nós pulamos esta etapa para o mais difícil. Enquanto que o convencional vinha, muitas das vezes, com essa falta do simples. Porque ele queimou etapa, ele não engatinhou. Entendeu? Falamos da Shirlene Coelho, que é atleta bicampeã dos Jogos Paralímpicos, que é treinada pelo professor Mingo, recordista mundial, que faz parte, inclusive, uma das entrevistadas do projeto da Memória da Cultura e do Esporte de Brasília. E Mingo, você chegou a Brasília, você não é originário de Brasília, você chegou a Brasília, como é que era o esporte em Brasília quando você chegou aqui? Era muito bom. Havia trabalho, muito trabalho. Tanto que nós, quando chegamos, os professores mais novos, como o professor Feijão, a professora Teia, nós não tivemos embate com quem já estava aqui, inclusive com o seu próprio pai, professor Ari, professor Cantarino. E nós não tivemos confronto, pelo contrário, foi um somatório de ideias e que eles sabiam que a gente tinha adquirido, não era mais conhecimento, mas coisas novas que apareceram. E isso fez com que houvesse um entrosamento muito grande entre esses profissionais e que acarretou numa melhora mais ainda do que já tinha. Tá. E isso durou até na virada do sistema, 8485. Depois caiu. Tá. E naquela época, esporte e educação, como é que era essa relação? Era normal. Por exemplo, dentro da Secretaria de Educação, nós tínhamos aulas de educação física 3 vezes na semana. Tinha o centro de treinamento, que era o CIEF. Convergia tudo para lá. Não que nós fôssemos os melhores, não, pelo contrário. Os alunos que despontavam nas aulas de educação física, nos jogos escolares, a gente trazia com a anuência do professor, da direção da escola dele. Então ele passava a treinar lá, a estudar no Elefante Branco ou no CASEB. Sim. E isso fez com que o nosso trabalho fosse evidenciado no país inteiro, que até hoje eles perguntam, não tem mais ninguém para mandar para nós, não? Porque os meninos que foram para São Paulo na época, não precisava de eles fazerem nada, a não ser trabalhar especificamente, porque o resto estava trabalhado, estava feito. Então, isso fez com que Brasília despontasse, certo? Com o Leonardo, seu irmão, com você, com Chicão, Edmar. Sim. Aliás, Edmar foi o primeiro campeão brasileiro saindo de Brasília. Saindo de Brasília. De atletismo, Edmar Silva Simões. Então, e Mesquita, Marcão, do salto em altura. Jusilene. Ju e... Aliás, tinha um pessoal que era Jailton, Joilton, Jusilene, Jamir, Joãozinho. Tinha uma esquadra de Jota. Nós tínhamos, sabe, foi feito um trabalho muito, mas muito bom. Então, amigo, falando, o CIEF foi durante muito tempo a referência local e nacional
e tinha lá um quarteto fantástico, tinham várias pessoas, tal, mas tinham 4 pessoas que eram as referências. O professor Ari, fundador do GEBS, quem é o criador do GEBS, Mingo, Té e Feijão. Né? Tinha esses 4 que eram as referências. O que aconteceu para o CIEF ser essa referência, tanto local quanto nacional? O que contribuiu para isso? Faltou uma pessoa. Sim. Professor Vanilton. Professor Vanilton, me perdoe, Vanilton. Que era o diretor de Educação Física na época. Tá. Porque existia uma direção de Educação Física dentro da Secretaria de Educação. Tá. Então, a diretoria pedagógica nunca impôs absolutamente nada na área de Educação Física. Vai ser assim, não. Vai ser de acordo com o diretor de Educação Física. Tá. Então, o Vanilton também veio de Campinas, da PUC, que eu também estudei lá. Certo. E o mesmo profissional que deu aula de atletismo para ele foi o meu professor, Nelson Barros, que tinha vindo da Alemanha e trazido para o país o estudo do salto com vara de fibra, foi ele que trouxe. Que ótimo. E o lançamento de dardo já de fibra de carbono também. Não era nem carbono, era outra. Mas não era alumínio, como era, sim, e nem a vara, que era de bambu ou alumínio, dura. E com outra visão, que ele viu lá no país. E ele trouxe para São Paulo, aí ele deixou a USP, que ele dava aula, para ser titular na PUC em Campinas. E treinava o Esporte Clube Pinheiros. Tá. Então, o Vanilton conviveu muito com ele, como eu convivi muito mais do que o Vanilton veio embora depois. Sim. E essa formação do centro era uma coisa, assim, quase que, como é que eu vou dizer? Era uma obsessão para ele. Então, assim que o Exir Espíndola foi para o DEFER, ele assumiu a direção de Educação Física, o Vanilton. E antes ele era da NUTED. Sim. Aí ele criou o centro de treinamento. Tudo com documentação direitinho. Então, o centro de educação podia ter aula? Podia, como tinha aula da escola normal, com os pequenininhos, lá na pista. Sim. Tinha o Elefante Branco que fazia aula lá, o Caseb que fazia aula. Então, mas era um centro, tudo aquilo ali. Tanto para o atletismo, quanto para a natação, para o basquete, para o vôlei, tudo. Depois precisava de verba, e com isso o professor Ari ajudava. Vamos fazer uma sala de musculação, então vamos fazer. As primeiras anilhas, barras, foi Feijão Té e eu que compramos, para dar o começo, que óbvio, precisa ter. Isso. Então a gente comprou, e essa sala saiu, sala de musculação. Depois era de brita a pista. De brita, lembro. E o Vanilton com o Ari batendo, até que foi a primeira pista sintética dentro de uma escola no país. O famoso Isso, Robertan, né? 78. 78. 78 até 80, a gente conseguiu construir. 81, 82 foi o GEBS. Sim. Amigo, falar um pouquinho de você. Você é uma pessoa, um treinador que em Brasília e no Brasil é conhecido por ter um olho extremamente, um olho de lince para os detalhes, para a percepção do ativo do atleta. Então, quando você bate o olho, você vê coisas que a maior parte das pessoas não vê.
Como é que é isso? Isso é natural teu ou você desenvolveu isso ao longo do período lá na PUC? Ou como é que foi esse processo? Cadinho, isso é próprio, né? Eu acredito. Tem. Mas teve trabalho. Eu fiz vestibular em 70, 71, começamos a cursar a faculdade. E 3 meses depois, o professor Nelson falou, vamos em São Paulo. Eu fui com ele. Você vai treinar a barreira. Os 2 primeiros meses, ele falou de velocidade, de corrida, dos educativos, da mecânica, enfim. Tá bom. Aí entrou barreira. Eu queria jogar futebol na minha vida. A minha mãe não queria. Queria que eu estudasse. Se eu fosse jogar futebol, eu não ia estudar. E, por incrível que pareça, ele botou na aula 3 fileiras de barreira, mais distante, um pouquinho maior, o espaço, e 3 filas. Vai, não vai, quem não vai. Nisso, eu fui de um lado e a Sandra, minha esposa, foi do outro. Vamos. Passamos as 3, ele olhou assim, você já fez isso? Eu nunca vi isso na minha vida. Então, começou aí. É uma prova que ninguém faz ninguém. Você identifica com ela. Tá. Que era o seu caso. Não precisava corrigir muita coisa. Estava pronto. Mas é porque você identifica com aquilo ali. Você não tem medo, você sabe que vai passar. Sim. Como tem que fazer. Então, pronto. E aí, eu fui para esse tal de Pinheiros, em São Paulo. Ele ia de carro, eu ia com ele. Cadinho, eu cheguei lá, quem estava na pista? Barbante. Livro aberto assim no chão. Berenguer e Chmolinsky. Tá, eu estava na barreira baixa, ele na grande. Bingo, olha onde eu piso, por favor, para me atacar. Aí que eu fui entendendo o que era a perna de ataque, que eu lia no livro, a perna de impulso, a distância, porque lá está simplesmente assim, 1 metro, 1,5 metro à frente. Não Sim. É aí, por aí. É. Então, esses detalhes, aí eu comecei a pegar. Tudo da barreira. Pô. Aí foi pro dardo, porque ele fazia decathlon. Sim. Vi na barreira, vi na vara, na altura. Mas eu precisava trabalhar, eu não podia ficar sem, porque eu tinha que pagar a faculdade. Sim. Aí não fui mais, porque eu não ia fazer. Então, para mim, foi maravilha. E na faculdade, eu não sei se você, acho que você conhece, Angelina Bozo, de nome. Sim. Ela já era formada em odonto, ela morava em Catanduva, mas fazia arremesso do peso, era uma italianona. Então o professor Nelson fez todo o treino dela, e eu junto, e ela saía de Catanduva, passava 2, 3 dias em Campinas, lá na PUC, treinando, e eu acompanhando, vendo tudo, detalhe, e observação, e falava uma coisa, via outra, e ele me perguntava, o que você viu? Ele já me provocava, professor Nelson. E eu não tenho certeza se foi campeã sul-americana ou brasileira, 15,05, se não me engano.
que ela bateu o recorde. E aí, em seguida, foi a Odete. Odete. Com 51 e alguma coisa no lançamento do disco. A Odete, Cadinho, só não foi. Eu não vou dizer. Ela só não chegou no nível mundial entre as 3 primeiras, porque ela tinha um erro no início do giro, ela mexia o pé esquerdo. Aí a casa caía. Tá. E cansamos de pedir para ela, mas ela saiu de 48 por aí para 51 metros, quase 52 no lançamento do disco. Vamos considerar que foi uma puxada boa. Uma puxada boa. É. E toda essa experiência, você pegou toda essa parte teórica, depois essa parte prática, aplicou na Shirlene, e aí você produz uma recordista mundial, bicampeã das Paralimpíadas. Como é que você sente isso? Você treinando um atleta nesse nível? Bom, Cadinho, é muito, mas muito gratificante, sabe? Não tem nada, não tem dinheiro. Fala assim, olha, você tanto, não tem dinheiro que pague. É um orgulho, sabe? Uma satisfação muito grande. Agora, não é aquela coisa mesquinha, não, sabe? Não. Você contribuiu. Eu sei que eu contribuí, que eu ajudei aqui. Todo aquele processo ali. É muito, sabe? A mesma satisfação, por exemplo, que eu tive, eu até estava comentando com o Xavier, com o Hudson, em 2007, quando ele acabou de ganhar o 1.500 na pista, ele agradeceu ao professor Domingos. Pô, que legal. Teve o reconhecimento, né? Isto, porque o Luiz mandava o treino para ele e a gente acompanhava aqui. Tá. Então, muita coisa, muita briga. Achei a prova. E tudo aquilo ali, ele reconheceu depois que foi para melhor, que a gente conseguiu. Então, essas coisas, sabe, esses detalhes, é muito, mas muito gratificante. A gente fica lá em cima. Eu digo que assim, que eu sou uma pessoa rica, né, não com dinheiro, por dinheiro, e um profissional realizado eu sou. Falando em realização e satisfação, amigo, teve algum treino que terminou e você se sentiu plenamente realizado, alguma competição que você se sentiu plenamente realizado, ou você se realiza, mas já está olhando para frente em como fazer a melhora naquele pezinho que está atrapalhando 1 metro para frente no final do lançamento? Você é um cara eternamente insatisfeito? Não. Eu sou muito, mas muito satisfeito. Muito. Porque, primeiro que nós nunca terminamos um treino com um lançamento ruim. Não. Como é que é? Mas por que essa não finaliza? Eu não entendi. Explica um pouquinho melhor essa. Ó, qual é o efeito que isso tem? Os três últimos lançamentos. Um é seu, vou lá para ela. Um é seu, o outro é meu, e o terceiro é nosso, tá bom? Tá bom. Então, esse nosso tinha que sair melhor do que o dela, melhor do que o meu. Sim. Certo? Sim, somatório. Quando não saía, ela mesma reclamava. Opa! Então, e esse processo, não foi só com ela, com todos. Sim. Tanto o
a parte paralímpica quanto a olímpica, a precisão do trabalho era fazer com que ele sentisse o erro, o atleta, tanto um quanto o outro. Sim. Ele tem que sentir o que ele está fazendo. Opa, não deu, por quê? Do que eu ficar falando toda hora. Então, por isso que esse trabalho lá no CIEF, todo mundo, você conhece todo mundo, você conversa e concorda, ó, fulano não é bom, fulano tem esse erro, que eles conseguiam enxergar o outro, Tá. que tanto a gente cobrava, e isso foi feito com eles. Eles passaram a observar, por que você está fazendo assim? Está errado. Tanto que ela, um monte de vezes foi para São Paulo treinar na seleção, nem sempre eu ia. João Paulo. João Paulo. Quando o João Paulo vinha falar com ela, depois do arremesso, do peso, o lançamento do disco, do dado, ela, ó, assim, 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 e ele brincava. Ó, você está sabendo muito, mais do que eu até, tá? Por quê? Porque ela sentia. Então o João tinha prazer de trabalhar com ela por isso. Então, esse processo de autoconhecimento, salvo engano, você teve esse primeiro momento lá atrás com o professor Barros, entendeu essa história, o tanto que isso para você ficou bom, e aí você reproduz para os seus atletas, para que eles possam reproduzir, para caso eles venham a ser treinadores, e aí você cria um efeito cascata. Essa ideia é uma formação mais humana, a formação humana acima da formação olímpica, de medalha, de resultado, Sim, é isso? Sim, mas não foi só com o professor Nelson, com o velho, com o Canta, Sim. com o seu pai. Sim. Podíamos dizer que naquela época tinha uma história? Muito. Então, desculpa. Outra referência minha, e que você o conheceu, acho que de nome, mas seu pai correu com ele. O Argemiro Roque. Sim. A gente trabalhou junto. Então, por isso que uma vez eu falei para você que eu não reclamo de não ter ido em estágio fora do país, Sim. entendeu? Porque o meu estágio aqui era muito melhor. Sim. Pegava o extrato do que vinha de lá. Tudo, a minha convivência, por exemplo, o Argemiro era um exímio corredor de 400, seu pai era do revezamento 4x4 do Brasil. E o Miro não... Se ele ganhasse um revezamento, ele ganhou a competição, mas ele perdia a competição, entendeu? Mas ele tinha que ganhar o revezamento. Para ele era papel passado ali, ó. Se eu tenho que ganhar. E ele ganhava, porque ele treinava, ele gostava. Então, a equipe do Guarani em Campinas era ótima. Era ele. Tá. Fazendo ele, puxando... E eu ajudava. Tá. Mingo, o tempo é meio curto, mas Sim. a gente está encaminhando para o final, assim. Tem alguma passagem que você gostaria de dividir com a gente, que foi extremamente importante na sua vida, nesse período de destaque, para a gente já encerrando? Cadinho, antes de a gente fazer esse encerramento, eu queria um minutinho só. Sim. Mostrar que, deixar registrado que esse período da época de 70, que a gente veio e que não houve conflito com quem já estava aqui, pelo contrário, houve um somatório de trabalho, de pensamentos, de divisão de conhecimento, sabe? Muito grande.
e que a gente conseguiu melhorar isto, todos eles reconheciam. E aí passamos a trabalhar na faculdade. Sim. E tudo isso foi passado para todo mundo. Agora, o que aconteceu depois é que ficou estranho para todos nós, para o Feijão, para a Teia, para mim, para o professor Cantarino, para o seu próprio pai que se afastou. Sim. Que os profissionais que vieram depois, ninguém sabia ouvir. Ninguém soube ouvir como nós. Sentávamos assim com seu pai, sentávamos com o velho, assim, assim, assim. Não, mas por isso. Não tinha briga. E crescemos. Sim. E os que vieram depois, não. É. Não souberam ouvir. Sabe? E isso está aí até hoje. Você não consegue, a gente não entende por que ele não quer ouvir. Mas nós vamos fechar, amigo, com como você colocou, né, o meu, o seu e o nosso positivamente, né? De que nós tivemos uma época extremamente profícua e que muitas pessoas aprenderam que a importância do compartilhar. Esse projeto, o projeto da Memória da Cultura e do Esporte Brasília, é algo que a gente está trabalhando para poder compartilhar o conhecimento. Muito obrigado pela sua entrevista, pela tua experiência, dividindo com a gente esse momento, essa sua história, que teve sucesso tanto no Olímpico quanto no Paralímpico, no escolar, na gestão, enfim. Muita coisa bacana aconteceu e que nós temos agora, você está trabalhando com a Shirlene Coelho, bicampeã, enfim, continua, né? A gente acaba não terminando. Então, muito obrigado, professor Domingo Guimarães, Mingo, por conceder essa entrevista para a gente. Obrigado, Mingo. A satisfação é minha de poder contribuir com um pouquinho de vivência, de experiência, né? Contando. E que vocês consigam manter esta memória do passado, que é muito importante. Não da gente, mas do seu próprio pai, do professor Ari, que ficou esquecido no país. Responsável por muita coisa que aconteceu de bom, né, dentro do esporte. Muito obrigado. Obrigado.